6 de setembro de 2010, 11 horas da noite. Eu não acredito no que aconteceu, não tenho certeza se é algum tipo de pegadinha elaborada. Por um medo, eu não posso evitar de ficar excepcionalmente curioso quanto a isso. Quem ou o que é essa estátua? São muitas perguntas, eu tô começando esse documento como um diário, assim eu posso manter tudo em ordem. 7 de setembro de 2010, 6 horas da noite. Conectei minha placa de captura no meu computador para upar a gravação. Parecia que o computador havia travado por um segundo, fez um som estranho de algo estalando quando eu reiniciei ele, mas agora parece que está tudo funcionando normalmente. Eu acho. 8 de setembro de 2010, 3 horas e 50 minutos da tarde. O que foi que eu fiz? Eu convidei ele pro meu computador, eu continuo escrevendo essas notas e as postagens, eu sinto que eu tô preso no meu único lugar seguro. Eu não sei se eu tô alucinando ou não, eu posso sentir aquilo me observando até enquanto eu digito isso. O Ben tá controlando tudo no jogo, brincando comigo, me guiando como uma ovelha, mas pra quê? Qual o objetivo? 8 de setembro de 2010, 7h18 da noite. O Ben me chamou pelo Cleverbot de novo, ele me disse que sente muito e só quer ser livre. Disse também que eu posso libertá-lo, já que assim como ele entrou no meu computador pela placa de captura, ele pode se espalhar por aí, mas iria precisar da minha ajuda. Ele disse que eu sou especial porque eu posso ajudá-lo, essa é a primeira coisa boa que ele disse. Ele prometeu me deixar em paz se eu fizer isso. 9 de setembro de 2010, 12h30. Meu maior medo se concretizou. O Ben alterou toda a minha postagem sobre o Ben.wmv. Eu analisei cada postagem que eu fiz sobre a gravação e não tinha menção alguma do Ben agindo fora do cartucho. Não havia menção sobre as crianças da lua. Como ele conseguiu alterar tudo tão rápido a ponto de eu não perceber? Parece que ele está postando sua própria versão censurada dos eventos. 9 de setembro de 2010, 1 da manhã. Eu acho que o Ben tá furioso comigo. 15 de setembro de 2010, o arquivo The Truth é postado. Cerca de 1 hora e 48 minutos depois, o vídeo free.wmv foi publicado no canal do Jay do Zabel. O que é manipulação e o que é realidade? Acho que depois de tudo que a gente passou até finalmente chegarmos no segundo arco do ARG das Crianças da Lua, ficou um pouco claro que a gente não tá lidando com mais uma historinha batida de fantasma no jogo. Fazer com que a vasta maioria do público acreditasse nisso fazia parte dos planos do Ben o tempo todo, como se ele soubesse que alterando e omitindo alguns eventos específicos do que realmente aconteceu, ficaria mais difícil de acreditar nos relatos do nosso amigo Jay do Zabel, o que de fato funcionou. No entanto, ele não é o único a fazer suas jogadas, porque aparentemente alguém já havia avisado o Jade sobre os perigos que ele iria enfrentar. E esse aviso está presente em um dos primeiros vídeos do canal do Jade, que ele curiosamente diz ter dividido com um amigo no verão anterior. Que amigo é esse? E ele existe ou não? São perguntas extremamente válidas, mas que não possuem respostas concretas, ao menos por enquanto. O vídeo basicamente se trata de uma gravação de um diálogo que ocorre no jogo chamado Vampire the Masquerade, com um NPC chamado Rosa. Ela diz algumas coisas vagas e outras que não têm relação nenhuma com a história. No entanto, em outros momentos, ela diz coisas como... Why is he smiling? The father. Is it the father behind him? The man on the couch. The lone wolf. All others. Tread carefully. Men everywhere. Some with swords, some with smiles. But I pity them. You are a remarkable foe. Whether or not you win the game matters not. It's if you bought it. Ok, eu espero que tu que tá assistindo tenha entendido a mensagem. Porque apesar da Rosa falar em metáforas e esses diálogos estarem programados e gravados dentro de um jogo que não tem relação nenhuma com Majora's Mask, mas algumas frases e signos ditos aqui representam elementos-chave para os momentos mais críticos da nossa jornada até o fim de tudo. Inimigos que se apresentam com sorrisos, o destino inevitável de todos aqueles que se arriscam a prosseguir com as investigações, e um homem no sofá que pode ser confiável. Então, o que isso tudo significa exatamente? Então, cerca de 5 dias após a loucura que resultou no desaparecimento do Jay do Zabel, o Jade, ou seja lá quem tivesse assumido a conta do 4chan dele, naquele momento começou a fazer algumas atualizações nos logs de atividade recentes da conta, que possuíam um teor levemente, para não dizer extremamente interessante.
Usando naquele momento como perfil uma das imagens que ficaram bem marcadas na memória das pessoas que acompanhavam tudo isso nas creepypastas da vida, o Jade então divulgou 5 sequências de letras aparentemente aleatórias. Porém, se tu tá acompanhando a nossa adorável e nada complicada série sobre Nokia mais 10, tu deve saber que quando a gente se depara com esse tipo de coisa, a última possibilidade é que alguém acidentalmente deu de cara com o teclado, porque muito possivelmente isso se trata de uma mensagem criptografada. E nisso a gente é tão amadores quanto qualquer um, mas a gente vai dar um jeito. Na primeira dessas sequências a gente pode perceber uma quantidade excessiva de letras que, curiosamente, são separadas apenas por pontos, o que claramente indica que por trás desse embaralhado incompreensível se esconde alguma coisa importante, como uma frase. E como essa possibilidade é absolutamente grande, ainda mais porque a gente está lidando com um ARG, a entidade assumindo o controle da conta pode ter usado um dos tipos mais clássicos de criptografia, como a substituição monoalfabética, etbash, vinegar ou até mesmo a cifra de César. Porém, por sorte nossa, dessa vez os sábios aventureiros que vieram antes de nós decifraram a sequência utilizando a querida cifra de César. É claro que simplesmente copiar e colar essa sequência em um programa de tradução de cifras na internet teria sido um método mais simples e me pouparia de ter que explicar. Mas, então, de forma resumida, a cifra de César consiste em pegar uma sequência de letras e considerar que em um alfabeto, cada letra representa a outra que está em um número específico de posições na frente. Simples assim. Acho que fica mais fácil ainda de entender esse conceito observando esse esqueminha que o Sora preparou muito sabiamente. Então, seguindo essa linha de raciocínio, é possível encontrar 2 traduções diferentes. Na primeira delas, nós todos vestimos nossas máscaras de vez em quando, nós sussurramos à noite, mantenha seus olhos abertos, pela mãe não espere. Boa sorte. E estranho, mas nada que seja extremamente revelador. No entanto, após brincarem um pouco com a posição alfabética das letras, alguns dos usuários conseguiram encontrar essa outra tradução que no geral diz o seguinte: todos nós usamos uma máscara de vez em quando. Mantenha seus olhos abertos, mãe. Eu imagino que você irá sussurrar para o amanhecer de hoje. Boa sorte. Bom, isso faz um pouquinho mais de sentido do que a anterior, porém mesmo assim isso não ajuda muito em fazer a gente compreender o que exatamente está rolando nesse segundo arco. Passando agora para as outras 2 atualizações, a segunda cifra é um tanto interessante, porque aqui a gente tem só 3 letrinhas para trabalhar, e usando apenas elas a gente pode encontrar diversos resultados dependendo da posição alfabética, como por exemplo a palavra ARG, que por si só já diz muita coisa, e a gente também tem a palavra NET, possivelmente referenciando a própria internet. Eu destaquei esses 2 resultados em específico pelo fato de que elas são os que mais se repetem independentemente da posição alfabética, então vou considerar que esses resultados são propositais, de certa forma. Na terceira cifra, aplicando o mesmo método, é possível encontrar a palavra think, pense, enquanto na quarta cifra também existem 2 traduções. A primeira, que é a oficial, diz net é a sua única pista, o que nos leva de volta para a tradução da segunda cifra, que também cita a palavra net. No entanto, meus camaradinhas, existe uma segunda tradução para essa sequência que eu acabei não vendo ninguém falar em lugar nenhum. Então, talvez eu esteja doidão, quem sabe? Mas brincando mais um pouco com essa posição das letras na cifra de César, a gente pode encontrar a frase um define de um defi. Talvez só pelo sotaque que eu fiz tenha ficado claro de qual língua essa frase é. E para quem pensou em italiano, chegou perto. Porque essa língua se chama língua corsa e ela é basicamente uma espécie de italiano mesclado com francês. Sabendo disso, a frase pode ser facilmente traduzida como com o fim de um desafio. Essa última talvez seja um easter egg ou coisa parecida, até porque a gente está extremamente longe de terminar. No entanto, eu acho extremamente difícil que o Jade tenha dado toda essa volta nesses resultados apenas por coincidência. Continuando e encerrando a sequência de cifras estranhas, a quinta delas é a mais diferentona, mas não muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. É só dar uma olhadinha nos primeiros 10 dígitos delas, com os pontos e barras que seguem literalmente a mesma estrutura de um link de algum site da internet. Então, pirilim pompom, fazendo a magia da descriptografia, a gente tem exatamente isso, um belíssimo link que nos leva pra nada. Quer dizer, ao menos não mais. Essa é honestamente a pior parte de cobrir esses ARGs muito antigos, pelo simples fato de que muitos dos sites e postagens oficiais acabaram se perdendo no tempo. O que meio que dificulta um pouquinho o nosso trabalho. No entanto, é por causa disso que eu vou dar todo o crédito e glória para os responsáveis pela wiki do JDisable, porque além de terem documentado absolutamente tudo e com o máximo de detalhes possíveis, eles se deram o trabalho de transcreverem todos os elementos importantes e coisas que infelizmente a gente não tem mais de registro visual, o que por outro lado acaba colocando a gente em uma saia justa de precisar confiar cegamente no que é dito aqui,
Mas não é como se a gente tivesse alguma escolha, né não? De acordo com o que é descrito, o resultado dessa última cifra se trata de um link que levava direto para um fórum de suporte técnico criado no site ShowEQ, e que em meio a diversas perguntas e respostas, uma frase sempre se repetia sem parar. Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso. Demorou pouquíssimo tempo até as pessoas unirem essa frase com o que foi acreditado ser a última pista que nós iríamos ter, o .net. E foi assim que, digitando essa frase na barra de pesquisas acompanhada pela última pista, que os primeiros investigadores chegaram no misterioso e importantíssimo site das Crianças da Lua. Essa parte da história é inegavelmente a menos popular, mas não quer dizer que muitos de vocês não tenham conhecimento dela. No entanto, eu não posso negar que é justamente nesse ponto em que eu queria chegar desde o início dessa série. E aqui no site berço desse grupo maluco e misterioso, é onde a gente vai encontrar muitas das nossas respostas e claramente muitas perguntas novas. O site das Crianças da Lua possui um design muito parecido com o padrão seguido na época por sites feitos de forma amadora, mas não me entendam mal, eu não digo amadora de forma pejorativa. Na realidade, vamos combinar que os sites eram bem populares durante os anos 2000 e esse aqui não é exceção, e por causa disso ele tem o seu charme. Logo de cara, na página inicial, é possível reparar um longo texto com uma explicação bem clara sobre quem são essas Crianças da Lua e qual o objetivo da criação desse site. O texto diz o seguinte: esse website é para todos aqueles que formaram uma conexão espiritual com a Lua e com ele, e reconheceram que nós fomos selecionados para realizar milagres e trazer iluminação para esse mundo. Ela nos escolheu e apenas nós para sobreviver ao apocalipse que se aproxima, porque nós a honramos e devotamos a nós mesmos para ela. Enquanto trabalhamos para reforçar o desejo dela, nós crescemos juntos como uma família e servimos ao bem maior. Nós somos as Crianças da Lua. Se você achou o caminho até aqui, não foi por chance, você está em casa. Você pertence a esse lugar conosco, e enquanto você deve estar sendo pego de guarda baixa, eu acho que nesse momento você deve estar sentindo algo dentro de você que concorda comigo. Escute a sua palavra, converse consigo mesmo. Sua alma sabe disso e nós vamos te mostrar como. Tudo bem, esse é o clássico papinho de culto maluco. No entanto, esse tipo de coisa está longe de ser irrealista, já que cultos mais perigosos chegaram muito mais longe com papinhos muito menos convincentes que esse. A mensagem prossegue por mais 2 parágrafos continuando essa loucura completa, citando que todas as Crianças da Lua foram abençoadas espiritualmente com um poder astral que nenhum outro humano normal seria capaz de controlar. O que tecnicamente está de acordo com o que é dito anteriormente na questão de que as Crianças da Lua foram escolhidas para realizar milagres. No entanto, existe algo bem interessante citado aqui quando o texto diz que as crianças podem não só realizar esses ditos milagres, como também são capazes de, entre aspas, ascender de suas prisões de carne. Interessante, né não? O último parágrafo após isso serve apenas para concluir toda essa dramaticidade, informando que todos aqueles que tivessem chegado no site por algum tipo de erro deveriam voltar para o Google, e apesar dele estar em um estado razoavelmente rudimentar, ele ainda iria passar por melhoras e que mais updates iriam acontecer em breve. Então é bom tu manter o detalhe sobre o poder de ascensão bem gravado na memória, porque como tu já deve imaginar, isso vai ser importante. Muito importante. Durante o período da descoberta do site, fora esse texto de apresentação bastante curioso, era possível encontrar algumas postagens feitas pelos administradores do fórum e possivelmente membros de alto escalão do grupo. Durante os dias 14 e 15 de setembro, 2 administradores do fórum postaram mensagens de boas-vindas aos possíveis novos membros, citando também que esse site em questão não é o primeiro ao qual eles possuíam domínio, já que um desses 2 moderadores, chamados de Chris, comenta que o grupo havia perdido muito do conteúdo original que eles haviam documentado. E esse Chris também diz que pretende republicar os ditos testemunhos de outros membros do grupo, e que ele estava dando o máximo de si a ajudar o site em se reerguer durante aquele período, já que ele havia revelado a data em que a sua ascensão iria acontecer, que no caso seria o dia seguinte. Essa questão de ascensão e coisa e tal é muito doida, já que no mesmo dia outro moderador identificado como Dusk comenta estar bem feliz pelo seu companheiro Chris e que tanto avanço em seu posto dentro do grupo poderia ser fruto do grande interesse que ele estava tendo na extrema sorte que Chris estava tendo nos últimos dias. O Dusk comenta que sentia até um pouco de inveja, o que me leva a acreditar que essa tal ascensão não é algo que todos os membros do grupo estão destinados a conseguir, mas sim uma congratulação por mérito ou algo do tipo.
já que fica bem claro que quem escolhe qual membro digno ou não de ascender é essa figura importante referenciada apenas como ele, talvez o mesmo ele que é citado durante o texto da apresentação. Cerca de 3 horas após a postagem do Dusk, outro administrador decidiu interagir com os novos irmãos e irmãs do site, sendo identificado como Drowned. O nome bem familiar. Ele posta apenas a frase "você não deveria estar lendo isso". E ok, que carinha meio esquisito, né? E se eu dar só uma clicada na imagem dele e... ah, meu Deus do céu. Enquanto o nosso amiguinho Chris, no dia 16 de dezembro, ele finalmente nos conta que aquele seria o dia que ele tanto estava esperando, e que a partir daquele momento ele não iria mais ser um dos administradores do fórum. Ele então agradece a todos os irmãos e irmãs que estiveram com ele e apoiaram durante todos aqueles anos. Depois que ele se uniu às Crianças da Lua, sua vida havia se tornado um sonho. Ele agora possui amigos e um propósito. Nas últimas linhas da postagem, ele diz que faltavam apenas poucos minutos para o momento tão aguardado. Ele então pede para que os irmãos mantivessem o site e o grupo enquanto ele estivesse fora, mas que ele voltaria em algum momento. Às 4h23 do mesmo dia, o Dusk comenta novamente sobre a ascensão do Chris. Ele diz que ela havia acontecido tranquilamente e sem complicações, o que é interessante porque, de acordo com o que foi registrado pelo grupo, ele havia sido o membro mais jovem a ascender com sucesso, devido a ele ser, entre aspas, bem maduro para sua idade. Tudo bem, é claro que um grupo desses nascido na internet e desenvolvido a partir de uma crença altamente religiosa não seria tão pacífica e tranquila como os moderadores gostam de tentar fazer a gente acreditar. E eu não digo isso pela implicância natural que eu tenho contra esse tipo de organização, até porque provas disso ficam bem claras quando a gente para analisar os comentários feitos por alguns dos membros mais comuns do grupo, que estão presentes na região inferior do site. E o mais interessante é que todas essas interações aconteceram apenas uma vez e todas no dia 17 de setembro de 2010. Durante os primeiros comentários não tem nada de muito surpreendente de forma superficial. Alguns membros comentam apenas estarem felizes com o novo site, mesmo que o layout precise de alguns ajustes. É interessante também que a gente possui algumas dicas sobre o que pode ter acontecido com o site anterior, à medida que o Dark Ride diz que o mais importante naquele momento era o fato de que a maioria dos membros havia sobrevivido a algo chamado de blackout, talvez uma forma de dizer que o antigo domínio foi derrubado ou algo do tipo. A questão é que ele também logo pergunta se alguém sabe o que aconteceu com um dos membros identificado como Alex. O que, bom, leva a gente de volta para o primeiro vídeo postado no canal do Dia do Zable, né não? Mas calma que esse não é o momento de juntar as peças. Como eu estava dizendo, era preciso só um pouco mais de insistência em analisar as interações dos membros, que logo as coisas se tornam um pouquinho mais dark do que deveriam. Como por exemplo quando um usuário chamado Paradoxical, que literalmente diz estar planejando... Bem, como eu posso dizer isso? Ele estava planejando pegar a 9mm do pai dele e jogar Fortnite em live action na escola, sem esperança nenhuma de conseguir ganhar em primeiro lugar. Se é que vocês me entendem. A questão é que isso é simplesmente horrível de se dizer, ainda mais na internet, já que fica ainda mais difícil saber se a pessoa tá falando sério ou não. Porém, o mais surpreendente disso é que os próprios membros passam a apoiar esse plano, chegando a ponto do próprio Dark Ride dizer que os alunos da escola do Paradoxical deveriam ficar felizes pelo que ele iria fazer, já que aquilo era um ato de libertação. O cara é tão maluco que até se oferece para dar uma carona ao Paradox, e assim os dois poderiam fazer aquilo juntos. E, bom, por sorte isso tudo é só ficção e não existem registros de nenhum incidente minimamente relacionado às Crianças da Lua, o que de certa forma é até um alívio. Apesar disso, os outros membros não parecem ser muito contra a decisão dos dois, mas sim tendo uma atitude complacente a tudo isso, como se essa ação fosse realmente algo normal, nada muito alarmista. O que me leva a voltar à questão da ascensão e pensar que, bom, talvez ela não seja realmente a bênção que nós somos levados a acreditar. O restante do site possui algumas coisas bem interessantes, como na aba Juramento, que apresenta algumas palavras cerimoniais de entrada e oração à lua, também citando que todos os membros precisam usar máscaras e que elas fazem parte de quem eles são de verdade, após o renascimento que ela proporciona a eles. E a questão religiosa é realmente bem interessante, como a gente pode ver na aba das teorias, que explica bem melhor qual é o real objetivo das Crianças da Lua e o porquê deles terem sido selecionados.
Nessa parte eles citam basicamente todas as profecias de fim do mundo que apontavam 2012 como a data de validade do planeta Terra, não acreditando nelas, mas apontando que as civilizações como as maias, hindus e a própria civilização moderna possuía e possui um grande conhecimento em analisar a movimentação lunar e espacial no geral. É claro que todo esse contexto gira ao redor da adoração à Lua, no entanto, existe uma profecia que deixa isso muito mais claro. De acordo com o que é dito no texto, tudo começou com uma criança da Lua chamado Kelbris, que escutava os sussurros da própria Lua em pessoa. O grupo já existia na época, porém o Kelbris fora sido o primeiro membro a falar com ela diretamente, e no lugar de acendê-lo, os sussurros dela o informaram que o fim estava chegando. O Kelbris relatou escutar o número 3 ser repetido várias vezes entre as palavras. Os sussurros diziam: eles vão se libertar de suas prisões, engolir o mundo. O homem será traído pelos seus próprios servos e irão cair do céu, consumindo tudo. É claro que essas palavras eram vagas e breves, no entanto, Kelbris nunca conseguiu encontrar um real significado para elas, já que logo após a sua incrível revelação, ele foi encontrado eletrocutado em sua própria casa. Talvez fosse apenas uma brincadeira do destino, ou quem sabe, uma ascensão. Continuando com a exploração do site, outra aba bem importante para essa parte da história é a aba de Entre em Contato Conosco, a clássica parte dos fóruns em que tu pode mandar uma mensagem direta para um dos moderadores, que nesse caso devia servir para poder ser recrutado para o grupo ou algo do tipo. No entanto, não é isso que realmente interessa pra gente, mas sim o que foi encontrado escondido no link dessa aba. Como eu já disse algumas vezes anteriormente, haviam muitas pessoas focadas e realmente compelidas a desvendar o mistério e qual a conexão desse culto com toda a narrativa do Cartucho Assombrado. Dessa forma, fui brincando com a URL do site inteiro que foi descoberto 2 páginas escondidas a partir de 2 palavras. Colocando o nome de Ben no final da URL, foi possível encontrar uma página com uma contagem regressiva para um evento chamado como Quarto Dia, que iria ocorrer especificamente no dia 19 de setembro de 2010. É claro que essa data já passou e por isso a contagem tá meio maluca atualmente, mas a gente logo chega nesse evento, porque a segunda página é bem mais curiosa. Dessa vez, colocando a palavra Drowned no final da URL no lugar de Ben, essa coisa aparece na nossa tela com a frase Beco sem saída, retorne. Bom, apesar desse nosso amiguinho não ser lá muito bonito, ele é o motivo para mais algumas perguntas surgirem nas nossas cabeças, porque baixando a imagem, coincidentemente ela possui o nome de Kelbris. E olhando mais atentamente para o próprio nome da página, a gente tem mais uma frase criptografada que diz: meus olhos, eles pegaram meus olhos. Mega bizarro, né não? Mas os segredos do site não acabam aqui. Na aba Truth, ou Verdade, o site nos leva a uma área que precisa de registro para ser acessada. Porém, infelizmente, ninguém conseguiu criar uma conta e explorar a verdade que ela esconde. No entanto, dando uma cavucada no código-fonte dessa página, a gente consegue encontrar a frase: isso é o que eles não querem que você saiba. Então, se o site está dizendo, eu vou acreditar. A partir disso, é bem interessante que por todo o site a gente consegue encontrar alguns paralelos inegáveis com o próprio Majora's Mask, o que explica o motivo do Ben ter possuído aquele cartucho propositalmente, o que talvez possa comprovar a relação que o Cartucho Assombrado tem com toda essa história agora. Em todas as abas do site, os moderadores colocaram banners que representam locais específicos: um pântano, um mar, um canyon, uma montanha, uma cidade e a própria lua. Alguns desses podendo ser encontrados ao explorar a aba de pesquisa, como a página Press Room e a página Blast Off, que pode ser acessada através da manipulação da URL, sendo os locais que são representados pelas imagens do banner Woodfall, representando o pântano, a Great Bay Coast sendo o mar, Ikena Canyon sendo o canyon, Snowhead sendo as montanhas, Clocktown sendo a cidade e a lua sendo a lua, é claro. Com isso eu não preciso nem apontar os paralelos óbvios, como o fato da própria máscara de Majora estar presente no pequeno favicon do site, ou o fato da religião a qual o grupo segue ter o mesmo nome de entidades mágicas que existem no próprio jogo. E isso levanta 2 possibilidades inegáveis. Uma é que seja lá quem criou essa religião lá em 1998, com certeza usou o jogo como inspiração para criar esses simbolismos, enquanto a outra possibilidade é que todo esse culto não passa de uma das fabricações do Ben para iludir a gente. Não são possibilidades tão absurdas diante do que a gente já viu até agora. Quando o dia 18 de setembro chegou, aquela contagem regressiva marcando o início do quarto dia começou a se aproximar do fim, apesar de marcar que a data exata aconteceria apenas um dia depois. No entanto, quando faltavam apenas 2 horas para o fim da contagem, os investigadores começaram a acessar a página de contato de um dos administradores oficiais do site, identificado apenas como Ifrit, o mesmo responsável pelas atualizações iniciais do site.
Na aba listando os administradores originais do site, é possível encontrar a maioria dos nomes reais de cada uma dessas figuras, sendo o Rodney R o nome real do Ifrit, porém não por muito tempo. Na própria página de contato dele era possível se ler a frase "Você deve saber que perguntas fazer, os portões para a verdade serão abertos". Bom, e o que isso significa exatamente? Bom, escondido bem sorrateiramente logo depois dessa mensagem, é possível encontrar o endereço de e-mail do Ifrit, e tendo isso em mãos, era preciso apenas fazer as perguntas corretas, já que de fato os portões da verdade estavam claramente escancarados. Foi o usuário chamado Redundance Kills o primeiro investigador a documentar as conversas que ele teve com o tal Ifrit, que curiosamente não é chamado de Rodney, mas sim Hubris, Matt Hubris. Um nome que a gente já viu em algum lugar, né não? Mas calma, tem muita coisa em jogo nesse momento, além de um nome que estava presente nos save files do cartucho. O RK então faz a sua primeira pergunta, questionando como o Ben se afogou, uma pergunta até meio que pertinente, que de acordo com ele, o Ben era uma das crianças da Lua, porém que se perdeu durante o já citado Blackout. Bastante curioso como a gente deve estar nesse momento, o RK então começa a fuzilar o Matt com várias perguntas. Aonde o Ben está? Ele está desaparecido? O que foi o Blackout? Quando ele aconteceu? Porém, não parecendo muito interessado em responder todos esses questionamentos, o Matt apenas diz que o Ben era um grande amigo dele que havia ascendido ou algo do tipo, sem dar muita certeza. O resto da conversa meio que se baseia em respostas vagas das coisas que poderiam até ser meio importantes, mas que aparentemente não são. Como por exemplo quando o RK pergunta o que é ascender, e o Matt apenas responde com "é se tornar um com Luna", o que basicamente não diz nada, e isso é meio decepcionante. Existe a enorme possibilidade de que a culpa disso seja que os usuários não estejam fazendo as perguntas corretas. No entanto, é possível tirar algumas coisas interessantes a partir dessas respostas vagas. A mais importante delas é que existe uma grande ignorância dos membros do grupo sobre as coisas que foram descobertas pelos investigadores dentro do próprio site, como por exemplo as abas escondidas, o temporizador marcando o início do quarto dia e principalmente a relação que os elementos religiosos do grupo têm com o jogo Majora's Mask. Já que se baseando nas respostas do Matt, ele não possuía conhecimento nenhum sobre essas coisas, como se nem os membros de cargos mais elevados tivessem alguma noção do quadro geral do que estava acontecendo. Só que qual a lógica de disponibilizar o próprio e-mail para responder perguntas quando tu nem sequer tem conhecimento para fazer isso? Bom, talvez não tenha sido o Matt que tenha divulgado o próprio e-mail, mas sim outra pessoa. Alguém com tanta influência quanto ele e que talvez seja até mais respeitado que ele. Mas quem? Durante as conversas que ocorrem entre os membros do fórum inicial, alguns deles dizem que alguém chamado de Sr. D ou Mr. G andava muito restritivo quanto às regras do fórum de não citar nomes de outras redes sociais. E se eu me lembro bem, o próprio Dusk chega a recomendar para que os membros não irritassem esse tal de Sr. D, o que de início me fez pensar que ele estava se referindo a si mesmo, já que o nome é Dusk. Dusk começa com D, então é esse tipo de coisa. Porém isso até eu perceber que ele assina as próprias postagens com as letras DW de Duskworld e que existe outro administrador com D no nome e tão misterioso quanto os outros, o Drowned, que curiosamente possui muita relação com o símbolo que representa o Ben. Faltando 1 hora para o fim da contagem, a postagem feita pelo Drowned simplesmente desapareceu e a música que tocava no site repentinamente mudou para o tema do vendedor de máscaras, que no código-fonte da página era nomeado como a hora final de Matt. Curiosamente, no exato momento em que o Matt parou de colaborar com as perguntas feitas pelas conversas nos e-mails, já que alguém não parava de bater na sua porta. Outra coisa bem interessante é que ao mesmo tempo que esses eventos aconteciam, a conta do Jay do Zabel no 4chan publicou um trecho de uma música da banda The Genius, chamada Who's That Knocking, que traduzindo meio que significa quem tá batendo. 3 coisas extremamente diferentes acontecendo de forma sincronizada em locais diferentes na internet. Para completar esse movimento orquestrado, às 9 horas da noite daquele mesmo dia, uma conta chamada The Link Missing, cujo dono se chamava Alex, de acordo com o código-fonte do canal, postou um vídeo resposta ao último postado pelo Jay do Zabel, chamado FJ6RT, e ele meio que se trata disso aí.
Às 10h20 da noite, a conta do Jay do Zable posta a seguinte mensagem: o que os faz pensar que eu tenho Twitter? Tão desesperados por respostas. Tudo que foi feito apenas os afastou do caminho. Não confunda minha gentileza com simpatia. Foi até divertido assistir vocês correndo em círculos sem ideia alguma, mas não é tão divertido se o seu rato é tão estúpido que não consegue chegar até o final do labirinto. O segundo ciclo dessa parte da história é tecnicamente a mais curta, apesar de iniciar no início do quarto dia, que aconteceu no dia 19 de setembro de 2010. Por conta do que havia ocorrido nos dias anteriores, o fluxo de visitantes do site havia crescido além da conta, e isso fez com que o site acabasse saindo do ar por algum tempo, retornando apenas durante a tarde, com algumas pequenas mudanças que foram bem notáveis aos investigadores, como por exemplo o fato de que após o retorno, o site não possuía mais traço algum de Ifrit e nem de Drowned, quase como se os dois nunca tivessem existido. O próprio Ifrit, quando o seu nome era colocado no final da URL onde a maracutaia funciona, os investigadores apenas se depararam com uma frase bem significativa. Bom, claramente algo muito errado estava rolando naquele retorno. Era quase como tivesse acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com os chefes do próprio Majora's Mask. Seguido um tempo limite, o Link segue com o objetivo de derrotar um chefe que, quando morre no jogo e o tempo é resetado novamente, o chefe é literalmente apagado da linha do tempo, fazendo com que nessa nova realidade seja como se eles nunca tivessem existido. Isso vale para basicamente todos os 4 chefes base do jogo. No entanto, é claro que não é como se o Matt tivesse sido apagado dessa forma, mas o simbolismo do seu desaparecimento deixa bem claro que o seu destino não foi um dos mais felizes. Outra coisa interessante que aconteceu durante esse retorno é que todos os moderadores agiam como se o tempo tivesse reiniciado após o fim da contagem. Agora o Chris não havia ascendido depois de ser notado pela Luna, e até mesmo a postagem do Tusk era a mesma de antes. Basicamente todo o site havia retornado para o ponto zero a qual ele foi descoberto, com os irmãos e irmãs do grupo se reerguendo após o blackout. Viagem no tempo. Esse período é bem interessante porque muitos dos investigadores acabaram se desviando das suas pesquisas por acabarem caindo sem querer em postagens de Game Jackers, como Child of Dark, Child of Wind e Celonaire. E só para deixar claro, um resumo rápido do que são Game Jackers são basicamente as pessoas que começam a publicar conteúdo relacionado a algum ARG sem a permissão do criador original, o que basicamente acaba tirando totalmente o foco das investigações. Tecnicamente, todo ARG acaba passando por isso em algum momento, e muitas vezes isso força o criador original a agir para que as coisas não acabem saindo do controle. Mas calma que isso também vai ser algo que eu vou explicar durante o vídeo falando da diferença entre ARG e Analog O. Então, só mantém isso na tua memória. Apesar desses problemas, um usuário do YouTube chamado Fredo Tinibires, os caras têm um nome muito estranho, foi astuto em perceber que talvez fosse a indicação de um padrão no fato de que o vídeo de resposta ao FreeWMV se trata apenas do Link tocando uma canção, o que levanta o fato de que basicamente os 2 Zeldas do Nintendo 64 dão uma importância muito grande à música em si, assim como o próprio site das Crianças da Lua, que a cada atualização apresenta alguma alteraçãozinha na música de fundo que toca. Seguindo essa linha de pensamento, ele então publicou um pequeno vídeo de resposta, só que tocando a versão invertida da Canção do Tempo, o que surpreendentemente funcionou, e muito bem por sinal. Usando o canal do Jay do Zable, o Ben comentou com uma mensagem criptografada que ao ser traduzida nos diz: finalmente vocês começaram a pensar, vocês começaram a entender, você fez uma descoberta hoje, mas quanto tempo vai levar até que essa bênção se torne uma maldição? Então, eu acho que isso é prova suficiente do sucesso desse novo método, e a partir disso outros usuários começaram a responder com suas próprias gravações, utilizando os efeitos que as músicas têm no jogo. O usuário chamado Mythgraph, gravou um vídeo tocando a música New Wave Bossa Nova. No jogo, essa canção permite que os personagens sem voz possam falar, e ao ser usada para garantir o mesmo efeito, isso permitiu que um membro das Crianças da Lua entrasse em contato com um dos investigadores. Esse membro se identificou como Rosa e afirmou que tinha os dados necessários para acessar a aba The Truth do site. A comunicação com essa tal Rosa é bem interessante, pois nessas mensagens fica claro que os outros membros do grupo estão caçando as pessoas dispostas a vazar mais informações, principalmente as informações que possam ajudar nas investigações. O Matt foi o primeiro, e após o ciclo recomeçar, a sua irmã Rosa seria a próxima. E sim, a Rosa é irmã do Matt. E eu esqueci de falar isso antes, mas eles são irmãos. Essas conversas com a Rosa marcam o fim do segundo ciclo, à medida que ela revelou os dados, porém ao preço de acabar sendo pega pelos membros do grupo e muito possivelmente morta por eles.
O terceiro e último ciclo dessa fase do ARG é bem interessante e marcada por um mar absurdo de informações, mas relaxa que eu vou resumir de forma adequada se a gente não vai acabar ficando doidão por nada. Durante os eventos do primeiro ciclo, é possível perceber que alguns dos membros do grupo comentam sobre o desaparecimento desse indivíduo chamado de Alex, e que ele havia desaparecido logo após o Blackout, algo que o próprio Matt confirma nas suas trocas de e-mails que acontecem nesse mesmo período. Outra coisa que aponta esse Alex como alguém de importância, que foi ele o responsável por revelar os efeitos das músicas na vida real, tanto que foi por causa dele que o primeiro ciclo termina com um vídeo postado no canal The Link Missing, sem contar que um dos primeiros vídeos do canal do Jay do Zable se trata da gravação de um jogo onde o personagem principal se chama Alex, então acho que vocês entendem onde eu quero chegar com isso. Com os próprios membros do grupo e os investigadores à procura dele, fica um tanto óbvio que ele é a peça principal de tudo isso, mas por que exatamente? Bom, com o Alex, Matt e Rosa desaparecidos, não havia mais ninguém que pudesse ajudar nas investigações com mais informações importantes. No entanto, após muita discussão, os investigadores decidiram utilizar um último recurso, e logo após todos apoiarem a decisão, um usuário chamado Mia respondeu o vídeo com uma gravação tocando a canção do tempo, e assim o tempo reiniciou e o terceiro ciclo começou. O site das Crianças da Lua novamente retornou a como ele era durante o dia inicial, e algumas tags novas surgiram no vídeo Bloodline Rosa, presente no canal do Jay do Zable, com elas formando a frase "Você não salvou ela". Talvez se tivessem tocado a canção do tempo e encerrado o ciclo mais cedo, ela tivesse sido salva, porém não havia mais tempo para lamentar. Um usuário chamado Mooman2522 percebeu que mais uma vez haviam paralelos entre o Majora's Mask e os eventos que estavam acontecendo, já que no próprio jogo, assim que os 4 chefes são eliminados e os gigantes são libertos, o Link precisa usar uma canção que acaba aprendendo em certo ponto da sua jornada. Ao invocar os 4, juntos são capazes de impedir que a lua caia e termine, e consequentemente impedindo o fim do mundo. Tudo bem que naquele momento apenas 3 membros do grupo estavam desaparecidos, e Alex não estava realmente morto, já que nem o próprio grupo tinha ideia de onde ele estava. Sem contar que durante o início desse terceiro ciclo, o Mooman2522 então enviou um vídeo tocando o juramento da ordem, fazendo assim um novo vídeo ser postado no canal do Alex, tendo apenas 3 pontos como título. Os investigadores ficaram justificavelmente bem confusos com o significado desse vídeo. Talvez fosse o Alex querendo nos dizer alguma coisa, talvez querendo avisar do perigo que era continuar com aquele jogo. Ou talvez aquilo pudesse representar o atual destino do Alex. Os investigadores, já experientes com a forma com que as coisas funcionavam, então rapidamente começaram a procurar formas de conseguir superar aquela jogada do Ben. E assim foram publicando vídeos de jogadores utilizando uma fada para reviver, o que foi respondido com uma gravação autoexplicativa. Com isso ficou claro que o jogo ia continuar, no entanto não da forma que as pessoas esperavam. Pouco tempo após a jogada dos investigadores, todos achavam que o Alex iria publicar mais um vídeo tocando a canção do tempo e assim reiniciando novamente o ciclo. No entanto, não foi o que aconteceu. Na realidade, o Alex nunca mais foi visto após isso. Talvez ele até tenha realmente morrido, talvez outra coisa tenha acontecido e talvez uma pista sobre o destino dele possa estar até hoje escondido no vídeo publicado no canal do Jay do Zable pouco tempo depois da sua jogada chamada HuntYouDown.wmv.
O simbolismo desse vídeo é desconhecido até hoje. No entanto, naquela época, esse vídeo representava a última jogada do Ben, e naquele momento ele estava claramente vencendo a partida. E olha só, a gente chegou caindo de cabeça logo no segundo arco desse ARG. E como vocês devem perceber, agora a parada virou um ARG de verdade, com código, com um negócio pedindo interpretação, com coisa escondida em site. Então eu prometi que a história ficaria interessante e ela realmente ficou, com um negócio até de viagem no tempo. Tá ficando uma loucura. Eu adoraria fazer logo o resto desse segundo arco, mas esse vídeo já deve ter ficado longo o suficiente. E como a gente já tá numa sequência de 3 vídeos de Ben Drowning de seguida, eu acho melhor a gente dar uma pequena pausa nesse assunto por enquanto, até porque eu pretendo fazer vídeo de outros temas e aproveitar esse primeiro mês de 2022. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu queria agradecer também aos membros do canal. Muito obrigado, camaradinhas. Como eu já disse, eu tô em outra linha do tempo, então não posso dizer quem entrou nem quem saiu, mas muito obrigado quem tá ajudando a gente e quem ajudou e infelizmente não tá podendo mais e teve que cancelar. Não importa, a gente é muito agradecido do mesmo jeito. E eu queria também aproveitar esse momento aqui para recomendar 2 canais de 2 carinhas que eu gosto bastante. Principalmente porque o conteúdo deles é muito interessante, apesar deles serem levemente diferentes. O primeiro deles é o canal do Liu, que alguns de vocês devem conhecer, porque eu devo ter citado no meu vídeo de perguntas e respostas. O canal dele é bem parecido com o nosso no sentido de conteúdo, porém, ao contrário da gente, o cara faz logo um documentário inteiro de uma vez sobre o tema. Enquanto a gente faz em partes, ele faz logo completo. Então, se tu não tem muita paciência de esperar a gente fazer os vídeos do temas em episódios, tu pode assistir lá que em alguns casos ele já fez um vídeo inteiro. Além de que o cara cuida do canal dele sozinho e a qualidade dos vídeos dele é simplesmente absurda. Então eu recomendo 100%. Eu queria recomendar também o canal do Henrico, que é um carinha que ajudou muito a gente quando a gente estava começando, porque a gente participou um dos vídeos do Martin Walsh, que eu não consigo lembrar agora. Mas a gente fez um vídeo, ficou muito legal. E ele também costuma fazer vídeos sobre essas webséries da internet mais famosas. Ele simplesmente está voltado a falar de FNAF agora por causa do novo jogo que lançou. Mas o canal dele é muito bacana. E apesar dele não fazer vídeo com frequência, o conteúdo dele é muito bom. Eu tô deixando para recomendar eles agora porque eu lembro que eu acabei não falando desses carinhas lá no meu vídeo de perguntas e respostas. Então eu tô falando deles logo agora. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado por ajudar a gente. Não esquece de comentar aí embaixo alguma coisa que a gente errou, alguma coisa que faltou, alguma coisa pra gente falar no próximo episódio. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e o Sourá tá editando esse vídeo maravilhosamente. E a gente se vê na semana que vem.